Jesus apareceu para mim e me pediu para fazer um jejum de 48 horas. Isso mesmo. Na quinta-feira à noite eu participei de uma meditação, de uma reprogramação guiada, onde ao adentrar a um portal do raio verde, do raio da verdade e da cura, eu vi Jesus, né? Então apareceu assim um céu, como se fosse um céu cheio de nuvens, e Jesus estava lá, olhando para mim. E a primeira coisa que ele falou foi: faça um jejum de 48 horas. Você vai sair dessa meditação, você vai jantar e vai ficar 48 horas sem se alimentar. E foi o que eu fiz. Durante a meditação em si, né, a reprogramação em si, eu acessei, né, que eu estava tendo muita dificuldade, né, ou na verdade não muita dificuldade, não desse lugar, mas foi mostrado como se eu tivesse um potencial muito maior de ouvir, de canalizar as informações, né, dos meus mestres, dos meus guias, da espiritualidade em si, e que esse jejum ia auxiliar dentro disso e de tantas outras coisas, né, e o mais legal, né, o mais incrível, o mais fantástico é que, para quem canaliza, né, sabe disso, mas para quem não canaliza, as informações que a gente canaliza, elas vêm em 1 milésimo de segundo. São muitas informações, mas a gente já canaliza, é como se fosse um download mesmo, e ali em 1 milésimo de segundo você recebe muita informação. E aí você vai precisar, muitas vezes, de um certo tempo para conseguir assimilar, para conseguir processar todas as informações que foram recebidas. E o que acontece é que nesse milésimo de segundo que eu fiz essa canalização, eu canalizei um trabalho muito voltado para as energias astrológicas que nós estamos tendo agora nesse momento, né? Então ontem tivemos o eclipse solar, né? Temos aí Netuno entrando em Áries, temos o novo ano astrológico que aconteceu lá dia 20 de março, estamos entrando em um novo mês na terça-feira, então é um novo, né? E eu recebi um trabalho justamente para fazer dentro de toda essa energia, todo esse portal que está acontecendo agora, astrologicamente falando. E esse trabalho, ele é justamente para trabalhar as energias diárias, que é trazer essa força, essa ação para a gente colocar em prática todos os nossos planos, tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer, e muitas vezes a gente fica esperando algo, esperando alguém falar que a gente está pronto, ou esperando alguma coisa que nem a gente sabe o que é, e quando na verdade a gente precisa dar o primeiro passo. E a partir desse primeiro passo, desse segundo passo, do terceiro passo, em cada passo nós vamos recebendo as informações necessárias para continuar caminhando rumo a um propósito maior, a nossa missão, ao nosso objetivo, aos nossos sonhos. E o que acontece? Eu recebi essa informação e, sem entender o motivo do jejum, na verdade semana passada eu tive uns processos físicos, uma gripe um pouquinho forte, mas foi bem rápido, porque hoje eu já sei ouvir meu corpo, sei a melhor forma de trabalhar com ele. Então eu ouvi ele, fiz o que precisava fazer, o jejum ajudou muito. A partir do momento que eu entrei em jejum, eu não senti mais nenhum sintoma que eu estava tendo. E a gripe, ela é um sinônimo de limpeza, de purificação do corpo, purificar desses vírus que nós recebemos. E o jejum, ele também é para isso. E o jejum, ele é um reset mesmo do corpo, como se fosse renovar todas as células, todas as funções, todas os processos que ocorrem dentro do nosso corpo, tanto físico, mental e espiritual. Jejuar traz muito as questões de realmente silenciar a mente, porque ela vai tentar nos sabotar. Nós vamos tentar a todo custo encontrar maneiras de justificar não fazer o jejum. Principalmente, cara, eu recebi, ninguém falou pra mim, né? Ninguém falou pra mim, faça o jejum, foi numa meditação ali, então eu poderia falar assim, cara, eu tô viajando. Jesus apareceu pra mim e falou pra eu fazer um jejum de 40 horas, tô doida, nada a ver isso aí, eu vou comer. E por incrível que pareça, eu achei muito tranquilo fazer o jejum, muito tranquilo. Eu tive 2 momentos, assim, de realmente, assim, pensar em desistir, que foi quando chegou em 22 horas do jejum, e daí eu senti fome mesmo, aí meu estômago começou a roncar, mas não era uma fome, assim, mas era fome. Então começou a incomodar, e eu já comecei a pensar, cara, por que jejum de 48 horas? Por que não de 24? Será que já não tá bom de 24? Então sempre vem essas narrativas, a gente não silencia a nossa mente, ela sempre vai estar ali falando. Então a gente precisa saber separar os ruídos que temos, né? Então prestar atenção exatamente naquilo que precisa ser dada atenção. E assim, o segundo momento que eu tive dificuldade foi daí ali faltando 3 horas para terminar as 48 horas. E daí eu tava assim, acabe. E antes disso eu tava pensando, eu acho que eu vou tomar só um cacauzinho aqui e vou ir até de manhã sem comer. Tava assim, ó, firmíssima no meu propósito. Mas perto assim de terminar, né, faltando essas 3 horas, aí eu já tava muito incomodada. Eu já tava assim, ó, querendo comer. E o mais incrível é que não era fome, era vontade de comer. Então, durante essas 48 horas, veio momentos que eu tinha vontade de comer. E era o corpo pedindo conforto da comida. E a gente pode perceber o quanto nós somos controlados, né, pelos alimentos, pelas sensações que a gente recebe desses alimentos, enfim, de todas as experiências externas. A gente se acostuma muito com a experiência, com o que a gente sente mesmo com cada experiência externa. E muitas vezes a gente não precisa disso.
muitas vezes são motivos para a gente se esconder dos nossos ruídos internos. Então, para a gente não ouvir os nossos ruídos internos, a gente presta muita atenção nos ruídos externos, busca muitas respostas nos ruídos externos e não para olhar os ruídos internos, para ouvir os ruídos internos. Então, esse foi o maior aprendizado nesse sentido, sobre o alimento em si, sobre as experiências e sobre a necessidade, de fato, de a gente parar e silenciar e ouvir aquilo que tem dentro de nós, aquilo que está berrando dentro de nós para ser ouvido. Então, isso foi um aprendizado incrível. Segunda coisa que eu achei incrível, que, gente, eu me alimento com uma paciência que leva muito tempo. De fato, eu como com muita presença. Um café da manhã ali de 1 horinha, e eu faço poucas refeições no dia, mas eu demando um tempo ali, porque eu gosto de comer com calma, me alimentar com calma, com presença, de realmente sentir, né, a gratidão pelo aquele alimento, né, de realmente aproveitar aquele momento, sabe? Eu não sou a pessoa que como com pressa. E quando a gente entra em jejum, é muito interessante, que parece que o nosso tempo externo, né, ele para. Parece que ele para. Parece que a gente consegue aproveitar muito mais o tempo. Então, como os controles externos, eles fazem com que a gente não viva da melhor forma possível, com que a gente não aproveite o nosso tempo da melhor forma possível. Então, todas essas coisas externas, todas essas substâncias externas, eu digo para tudo, não só o alimento, elas fazem com que a gente viva de uma forma muito mais acelerada. É aquela coisa da dopamina. Acho que eu nunca tinha reparado o quanto essa dopamina, ela influencia, né, no nosso tempo. Então, estar em jejum foi como se o tempo parasse. O tempo parou. E eu pude fazer 1 milhão de coisas. Foi incrível, nesse sentido. No primeiro dia eu fiz muitas coisas. Não me senti cansada nesses 2 dias. Claro que eu não fiz esforço físico, né? Eu não treinei. E fiquei em casa, fiz faxina e tal, mas nada assim muito que gastasse muita energia, que fosse me fazer me sentir fraca. Eu fiquei muito bem, muito bem. Não tive... No primeiro dia eu tive um pouco de dor de cabeça, mas eu já tava com dor de cabeça, então pode ser que, na verdade, não era do jejum. No segundo dia eu já não tive nada. E dormi muito bem os 2 dias, né? E só ontem, quando eu entreguei o jejum, que de fato eu entendi o que foi o jejum. E o jejum, ele na verdade foi todo o processo que eu vou estar aplicando para vocês, para quem desejar participar desse trabalho coletivo que vai acontecer na terça-feira com a apometria pleiadiana. Para quem não viu o post, tá lá no meu Instagram, foi postado ontem. E foi bem incrível, porque foi muito assim, no primeiro dia eu organizei, eu limpei, eu tirei coisas que não precisava mais, organizei a minha sala. O eclipse, esses ciclos de eclipses de Áries, Libra, eles estão terminando, e é um ciclo de 2 anos. E há 2 anos atrás, eu estava na floresta, fazendo uma vivência numa aldeia indígena lá no Acre, na floresta amazônica. Eu fiz uma dieta espiritual de 30 dias com os indígenas. Essa dieta espiritual, eu comecei ela no dia 1º de abril. E esse trabalho com os pleiadianos, com a apometria pleiadiana, ele vai ocorrer no dia 1º. Justamente eu escolhi uma data, claro que pra gente trazer todas essas limpezas que precisam ser feitas, que o eclipse traz essa necessidade de limpar, mas no dia 1º justamente para trazer essa energia do início, do começo, do start, da ação, de realmente avançar. A gente cura, mas a gente avança, não fica muito preso ali no drama, no emocional, não. Curou, limpou, agiu. E foi exatamente isso que aconteceu comigo dentro desses 2 dias. Há mais de 2 anos atrás eu venho recebendo para voltar a trazer vídeos aqui pro canal, para voltar não, para começar, né? Então, cheguei a fazer alguns vídeos, pouquíssimos, mas eu tive muita dificuldade de realmente me manter constante. E quando eu fiz esse processo de organização da minha sala, que eu mudei a ordem de todos os móveis, gente, tudo que tem aqui na minha sala já tinha aqui, eu só mudei de lugar. Mas a sensação que eu tinha que era, agora ficou bom. Agora eu consigo, agora eu posso, agora ficou massa pra eu gravar. E eu sei que não tá perfeito, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que, de fato, às vezes a gente precisa organizar uma coisinha, uma mínima coisinha ali, pra realmente startar aquele plano, aquele projeto, aquele sonho que a gente precisa, que a gente deseja colocar em ação. Então, eu fiz esse processo, né? Eu organizei, eu limpei, e eu já me senti muito motivada a estar aqui gravando, a trazer essa informação aqui pra vocês. Então, incrível, incrível, incrível a força de um jejum. O jejum, ele traz uma clareza mental excepcional. Estou até pensando em uma vez por semana fazer um jejum de 24 horas, 38 horas. Não, talvez 48 horas com um espaço de tempo maior, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Mas justamente para trazer essa clareza, a gente conseguir ouvir mais as vozes do nosso eu superior, dos nossos mestres, dos nossos guias de Jesus. E trazer essa confiança de colocar em prática tudo aquilo que a gente recebe. Ter a certeza que se vem de uma fonte divina, ele está aqui para serviço de Deus, e realmente vai ser muito incrível para quem
se disponibilizar a acessar. Então, deixo aqui o convite para vocês, para você que sentir de estar participando desse trabalho. Vai ser um trabalho dentro do campo de apometria, junto com os mestres ascensionados, com os pleiadianos. Eu trabalho com o Comando Santa Esmeralda. Jesus já deixou muito claro que vai estar presente e cada vez mais eu sinto muito a presença dele e isso é fantástico. De Jesus, de Maria. Inclusive, para quem viu o vídeo de eu mostrando essa linha, talvez eu coloque aqui num corte. Eu coloquei 2 mesinhas aqui. Quando a gente trabalha a lei da atração, manifestação, a gente usa uma das formas de manifestar é colocar o espaço, dar o espaço daquilo que a gente quer manifestar. Então, por exemplo, eu quero um espaço para atender. Então, começar a comprar pequenos objetos, fazer decorações, né? Eu gosto muito de trabalhar com artesanato. Então, fazer um macramê que você quer ter na sua sala. E ir preparando, sabe? E essa é a forma de manifestar, de ir dando espaço, de ir fazendo as coisas, colocando realmente energia. E aquelas 2 mesinhas, elas vão ficar aqui vazias, elas estão aqui na minha frente. Elas vão ficar aqui vazias. Há muito tempo eu quero uma imagem de Jesus e uma imagem de Maria. E eu deixei o lugarzinho dessas imagens aqui, para que elas possam vir no tempo certo, mas elas já têm o lugar delas. Então, de fato, a gente tirar aquilo que não serve mais e dar espaço para aquilo que a gente realmente deseja na nossa vida. E eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo de ter recebido esse trabalho, de ter vivenciado esse jejum, né? Eu literalmente não questionei para que era esse jejum, para que não era. E eu tive a oportunidade de realmente viver, de me entregar com total presença a esse processo, que foi incrível, incrível, incrível. Inclusive, durante a noite, ontem, depois de entregar o jejum, e eu tive um sonho não, né? Na verdade eu estava meio sonolenta, meio dormindo, meio acordada, mas foi uma consciência que me veio que ela dizia, agora você está renovada. E de fato, quando finalizou o jejum, eu me senti assim, gente, renovada, renascida, com muita força, com muita coragem, com muita autoconfiança, né? Como eu disse, eu recebi numa meditação, então eu poderia muito bem ter ignorado, ter achado que era loucura, que não era certo, mas eu fiz e vi que era fácil, que não foi difícil. E é como se todos os desafios da vida se tornassem fáceis. E isso é fantástico, é incrível, é realmente viver e experienciar a presença de Deus e de Jesus na nossa vida, que eles estão aqui justamente para tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais abundante, muito mais próspera, da melhor e mais elevada maneira. Então, estão todos convidados a participar desse trabalho que já é incrível e vai trazer aí coisas excelentes. Realmente vai ser um salto quântico na vida de quem se propor realmente a se entregar e confiar no processo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. E esse é só um começo, primeiro vídeo aí de uma nova fase da minha vida e da vida de quem estiver me acompanhando aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, de comentar o que vocês acharam, se vocês já passaram por experiências semelhantes, se vocês gostaram desse modelo de vídeo, dar sugestões, opiniões, contar a experiência de vocês. Vou ficar muito, muito, muito agradecida de poder, né, ter essa troca com vocês por aqui. Gratidão, gratidão. E ficamos por aqui. Até a próxima.